Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na Igreja Congregacional do Encantado, como diz os nossos irmãos, Ana Maria Minha, para gravação aqui de uma live do culto de terça-feira. E esperamos que você seja ricamente abençoado nesta noite, você que nos ouve, você que é membro da nossa igreja, ou que está participando conosco também dessas lives que a gente faz, toda terça-feira, todo domingo de manhã e à noite, temos lives da Igreja do Encantado. Graças damos ao Senhor porque, mesmo com a igreja com portas fechadas ainda, pelo período, depois aberta com um distanciamento, nós temos levado a palavra de Deus às pessoas, levado a palavra de Deus àqueles que necessitam de ouvir a voz de Deus nesses tempos em que estamos vivendo. E eu quero orar com você agora para que possamos deixar uma palavra de conforto ao seu coração, de, como dizer assim, de alerta, de entusiasmo, ou mesmo de uma palavra que possa tocar lá no fundo do seu coração, que você possa meditar naquilo que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor meu Deus, nesta noite, Senhor, por este culto de terça-feira, culto de oração. Queremos te pedir, Senhor, que Tu fales, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos que está nos ouvindo agora, através desta live, Senhor, aonde, Senhor, nós chegarmos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar e possa falar a cada um, confortar o coração de cada um. Só o Espírito Santo de Deus é que pode trazer ao nosso coração a alegria para estarmos passando por esses momentos, por esses tempos difíceis que nós já sabemos, mas nós queremos nos alegrar no Senhor, nós queremos nos alegrar na Sua palavra e meditar nela dia e noite, conforme o Salmo 1. E eu quero pedir a Deus para que abençoe a sua vida, para que fale aos nossos corações nesta noite, através da leitura da Tua palavra, e que Tu, Senhor meu Deus, possa, Senhor, derramar chuvas de bênçãos a cada um dos Teus filhos, confortar os corações daqueles que estão abatidos, daqueles que estão tristes, daqueles que acham que não tem saída, que não tem mais solução para nenhuma coisa. Mas eu quero dizer que existe uma solução. Quando nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e Deus nos abençoe nesta hora, e que você seja agora abençoado por Deus. Eu oro assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aqui o Salmo 119, só para a introdução, ele diz no versículo 65: Tens feito bem ao Teu servo, Senhor, segundo a Tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos Teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a Tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus decretos. Esta é uma palavra inicial. Vou cantar um louvor para os irmãos e depois passar ao texto para a meditação nesta noite. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado jamais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado jamais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Aleluia, glória a Deus. Este louvor está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, nós vivemos em pecado. Desde a criação do mundo, depois que Adão e Eva caíram, desobedeceram a Deus, entrou o pecado no mundo. E esse pecado então veio até os dias de hoje. Nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos redimidos dos nossos pecados, mas não deixamos de cometer pecados, porque o pecado é da carne. Mas eu estou dando esta introdução porque eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para os irmãos e que vai atentar para realmente isso que nós estamos falando sobre o pecado. Lá no Apocalipse, Jesus Cristo mostrou a João e mandou ele escrever uma mensagem às 7 cartas, às 7 igrejas. 7 cartas às 7 igrejas. E eu me detive aqui na carta que João escreveu, que Jesus mandou João escrever acerca da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi lá instituída, quando Paulo estava na sua primeira viagem missionária, e passando por Éfeso, ele deixou uma igreja lá. Essa igreja a princípio, foi dirigida por Timóteo e depois por João. Depois que João foi levado à ilha de Patmos, quando foi na destruição lá de Roma, ele foi levado para a ilha de Patmos. E lá Deus revelou a João tudo aquilo que havia de acontecer no futuro, as coisas que haviam ainda de acontecer. Só que essas coisas que haviam de acontecer, Jesus já tinha falado aos seus discípulos no seu sermão profético em Mateus capítulo 24. Mas então aqui, quando João escreve esta carta, mesmo ditada, vamos dizer assim, por Jesus Cristo, ele começa a dizer assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Estou me referindo a Apocalipse capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os que achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. João aqui escreve a igreja de Éfeso, e Jesus diz que esta igreja, ela tem momentos bons, tem coisas boas e tem situações ruins. Ele vai declarar aqui os elogios e depois também as críticas contra esta igreja. Mas o interessante é que Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Jesus sabe, tudo aquilo que a igreja faz a seu favor, tudo aquilo que a igreja prega, tudo aquilo que a igreja realiza, tudo aquilo que a igreja tem feito no longo desses séculos com relação à palavra de Deus. Mas nós encontramos um momento em que isso foi parado. Houve um momento, como nós passamos o ano passado, praticamente com as igrejas fechadas. E este momento fez com que nós pudéssemos refletir muito
naquilo que Jesus estava falando, não só à igreja de Éfeso, mas a todas as outras igrejas. E aqui em Éfeso ele diz: eu conheço as tuas obras. E quando a gente olha para a nossa igreja, a gente vê tudo aquilo que nós já fizemos, tantas obras boas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Desculpe, irmãos. O labor é o trabalho, o labor é a obra que a igreja faz para divulgar o nome do Senhor Jesus. O labor é as atividades que os departamentos, que as senhoras, que os homens, que os jovens fazem para levar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que não o conhecem. Eu conheço essas tuas obras, o teu labor e a tua perseverança, continuidade, mesmo as situações difíceis e ruins, eles perseveram. Nós perseveramos em pregar a palavra de Deus, como foi no caso aqueles que estavam lá em Éfeso, aqueles que foram evangelizados lá em Éfeso. Só que, irmãos, aqueles que foram evangelizados, quando o apóstolo Paulo passou lá e deixou esta igreja instituída, eles não seguiram aquilo que eles aprenderam, porque o relato vai dizer que ele conhece as obras, o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Tudo isso são elogios que Jesus faz à igreja de Éfeso, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. No início da igreja de Éfeso, aqueles que chegavam e se diziam apóstolos, eles colocavam à prova e viram que não eram homens de Deus e se afastavam daqueles homens de Deus. Renegavam, rejeitavam aqueles homens porque não vinham da parte de Deus. E os achaste mentirosos. Então a igreja sabia discernir, identificar aquele que era cristão e aquele que não era. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui então, irmãos, a perseverança na pregação da palavra de Deus e a prova por causa do nome de Jesus. Eles não abriram mão e não se deixaram esmorecer. Isso era o princípio da igreja de Éfeso. E aí eu encontro também lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, eu encontro lá o versículo 2 que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A igreja do Senhor Jesus Cristo pode ser o momento que ela estiver vivendo, seja qual for, ela não pode se afastar do Deus vivo. Quando está tudo bem, a igreja diz que está uma bênção, a igreja diz que Deus está atuando, mas quando a igreja vai mal, quando a situação se encontra ao nosso redor, não é a nosso favor, a gente começa a esmorecer. E foi isso que nós vimos no decorrer do ano de 2020, muitas igrejas esmorecendo, muitas igrejas fraquejando, muitas igrejas abaixando a guarda, muitas igrejas cruzando os braços porque achavam que não tinha mais saída, que não tinha mais solução e se afastaram deste Deus vivo. Pelo contrário, exorta-os mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Os filhos de Deus, aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que são chamados para pregar a palavra de Deus, têm que admoestar, têm que exortar aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos, aqueles que não estão achando mais forças para fazer a obra de Deus. E isto tem acontecido, e acontece até hoje, no dia chamado hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Afasta esse pecado não tem mais domínio sobre você. Aquele povo de Éfeso caiu em pecado, porque eles começaram a adorar a deusa Ártemis. A cidade de Éfeso, conforme nós temos aqui nos relatos bíblicos, na história bíblica,
era um porto marítimo mais importante e principal centro de cultura comercial e religiosa. A cidade de Éfeso era muito importante, era centralizada. Ela tinha muita gente, gente de influência, gente de dinheiro, gente de todas as posições. E ela tinha ali uma deusa chamada Artemis. E esse templo a essa deusa Artemis levaram muitos da igreja de Éfeso, muitos daqueles que já tinham ouvido falar em Jesus Cristo, levaram a adorar a esta deusa. Ela era famosa pelo seu templo e pelas suas práticas supersticiosas e a magia. Tem um relato lá em Atos, não vou entrar em detalhe, Atos 19, verso 19 a 35, aquele mágico que fazia magia lá, ele fazia em nome de Jesus, mas não conhecia Jesus. Então, esta igreja de Éfeso, ela tinha muitos elogios pela parte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo mesmo diz no seu sermão profético, como a gente fala lá em Mateus, no capítulo 24, que todo mundo conhece, que todo mundo lê, Mateus capítulo 24, o que está dizendo ali no sermão profético de Jesus? Disseram-se os discípulos: diz-me quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos. Então Jesus começou e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Abra os teus olhos, porque vai chegar o dia em que muitos vão enganar vocês, em que muitos vão dizer que são deuses, que são apóstolos, que são profetas. Cuidado, porque esses dias vão chegar. E depois Jesus começa a falar mais ainda: levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar o amor, e se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverará até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, Jesus já deu, assim, vamos dizer, uma introdução para os discípulos e deixou, lá em Mateus 24, aquilo que iria acontecer. E hoje nós estamos vendo que todas essas coisas já são prenúncios daquilo que vai acontecer no final dos tempos. E aí então Jesus diz a esta igreja em Éfeso: eu tenho muitos elogios por vocês, eu tenho muitos elogios a fazer por vocês, mas depois ele diz no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lá em Mateus, Jesus disse que o amor causa a iniquidade, o amor esfriaria. Este amor está faltando nos dias de hoje. E a igreja de Éfeso abandonou a Jesus Cristo. E Jesus então chama esta igreja para que ela abandone todos esses pecados e volte à prática do primeiro amor. Que volte a fazer a obra de Deus. Que se levante para continuar a obra do Senhor. E depois ele recomenda: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Aonde que você caiu, aonde que você fraquejou, aonde que você deixou de pregar a palavra de Deus, em que momento, em que situação, em que circunstância. Levante e volte a praticar esse primeiro amor. O mundo hoje precisa deste amor de volta, para que a gente possa anunciar a Jesus Cristo. E você que está em casa, você que está abatido, achando que não tem mais condição nenhuma para fazer a obra de Deus, volte à prática do primeiro amor, volte para o Senhor, volte para a igreja, para louvar, para glorificar a Deus, e tenha certeza de que Deus vai abençoar a você. E ele diz aqui: lembra por onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, remover-te-ei o teu candeeiro. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Volta ao primeiro amor, aquele amor que você tinha quando você ouviu Jesus pela primeira vez e abraçou a esse Jesus, a esse amor que Jesus tem para contigo. Esta mensagem eu deixo para você nesta manhã, nesta noite, e quero que você possa refletir e
que você possa voltar à prática, a fazer tudo aquilo com perseverança, com todas as coisas que você fazia no início, que você volte a realizar isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você seja ricamente abençoado, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, e graças a Deus.